Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Crescendo em Torá. Bem, estamos diante de um cenário muito delicado, difícil, triste, mas sobretudo profético. No último sábado, um grupo extremista islâmico armado, Hamas, bombardeou Israel. Que situação triste, né? Milhares de foguetes foram lançados. Terroristas se infiltraram no território israelita a partir da faixa de Gaza. A partir daí, estamos vivendo momentos de caos. Sim, sofrendo mesmo que de longe pelo nosso povo e também pelos palestinos inocentes que estão no meio dessa guerra. Bem, falando sobre o nosso povo, podemos afirmar que Israel é um dos países mais bem desenvolvidos do Oriente Médio. Atualmente, seu território tem um grave problema geográfico, começando que por sua fronteira é cercado por nações que já o atacaram no passado. Podemos ver o Egito na fronteira do sul, a Jordânia no leste, ao norte o Líbano e a Síria. Além disso, existem em sua volta países declarados inimigos de Israel, como o caso do Irã, que mesmo não fazendo fronteira já ameaçou o país diversas vezes, além da Arábia Saudita, Iraque, Argélia, Líbia, Kuwait e o Sudão, que também já foram inimigos de Israel. Isso sem falar nos conflitos internos que acontecem na Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Óbvio que compreendemos que o maior dos motivos desses conflitos existentes é a questão espiritual. Disso nós não temos dúvidas. Mas além disso, qual seriam outros motivos? É uma área muito requisitada por conectar o norte da África ao Oriente Médio. Tem ali interesses logísticos e militares, com certeza, de diversas potências. Além da questão espiritual e também de ser um território estratégico, tem uma terceira questão aí, que é a questão de religião. A começar que Israel concentra principais centros históricos para 3 religiões: judaísmo, islamismo e cristianismo. Dos países ao redor de Israel, cerca de 94% da população é islâmica, enquanto em Israel 82% é judaica. Entendemos a questão geográfica, mas precisamos voltar também na Bíblia e na história. Aí, quando voltamos na Bíblia e na história, confirmamos que o maior motivo, de fato, é espiritual. De seu surgimento até os dias atuais, Israel sempre viveu conflitos, guerras, justamente por estar posicionado em uma localização estratégica geográfica. Não porque eles quiseram, mas porque o próprio Eterno os colocou ali no centro. Deu aquela terra à semente de Abraão, como a gente pode confirmar nas Escrituras. Em 600 a.C., Jerusalém, atual cidade de Israel, ficava no território de Judá. Era cercado pelo Egito e pela Babilônia. Em 586 a.C., que se iniciou um ciclo de invasões daquela região. Babilônia sobe no comando de Nabucodonosor II e invade toda aquela região e destrói o templo. Logo em 538 a.C., Ciro o Grande sobe ao poder. E esse ciclo avança, com a atual região de Israel sendo dominada por Roma e outras diversas potências estrangeiras. Daí vemos em 1906 d.C., com um destaque maior para os reinos europeus durante as cruzadas, por motivos principalmente religiosos, demarcaram a disputa entre cristãos e muçulmanos até hoje. Em 1948, com a saída dos britânicos, Israel proclama sua independência. Mas ao fazer isso, países árabes como Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque não aceitam. Se opõem com muita força a ver um país judeu no Oriente Médio. Conformados, invadem as fronteiras. Bem, todas as fronteiras de Israel. E assim começou a Guerra Árabe-Israelense. Assim, digamos historicamente, né? Porque sabemos lá
da questão lá atrás, desde nosso pai Abraão, desde Sara e Agar, desde o que foi profetizado a respeito dessa semente. O Estado judeu, mesmo sendo em número menor, venceu a guerra, além da Guerra do Sinai, em 1956, a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a Guerra do Atrito, em 1970, além da Guerra do Yom Kippur e tantas outras que ocorreram. Israel vem vencendo todas elas. Mesmo diante dessa resistência forte e firme, que com certeza vem de Hashem, que tem estabelecido uma aliança com seu povo, onde a sua palavra confirma que enquanto durar as suas leis com as estrelas, com a lua e com o sol, Israel sempre vai ser uma nação diante dele. Entretanto, vemos também muitas coisas que as escrituras mesmo afirmam que acontecerão. Sabemos que quando o nosso Mashiach se manifestar, está escrito que não ouviremos mais de guerra. Não haverá mais guerra. Uma nação não se levantará mais contra outra nação. As nações não aprenderão mais a guerra. Está escrito nos profetas, isso há de se cumprir. Mas também compreendemos de forma cronológica que antes do nosso Mashiach se manifestar, muitas outras coisas acontecerão. Hoje, Israel sente necessidade de clamar por um Mashiach, mas entendemos que antes do Mashiach se manifestar, o anti-Mashiach será manifesto. Por isso precisamos orar pelo nosso povo, precisamos orar por esses tempos que nós estamos vivendo, entendendo que nós estamos sendo chamados a fazer parte de um cenário profético. Oremos pelo nosso povo que está diante desse grupo terrorista em uma guerra travada. Oremos por tantas famílias que estão sendo devastadas, tanto entre a Palestina quanto entre Israel. Famílias de pessoas inocentes que têm sido devastadas por esse cenário tão triste de guerra. Sabemos que é necessário que venham as dores, para que então a parturiente veja o nascer do seu filho. Mas suportar as dores não é muito fácil. Oremos, porque esse cenário é real, sobretudo espiritual. Pois até com dados históricos entendemos que milênios antes da Era Comum, Israel já estava ali como um reino. Vemos a figura de Davi, vemos a figura de Salomão, vemos também, de forma histórica, em 1210, antes da Era Comum, uma estrela ser mencionada ao povo de Israel, como confirmação de que houve um reino ali em Israel, como a Bíblia confirma, como a palavra, como as escrituras confirmam. E pela história também percebemos que a Palestina vem surgir em 135 da Era Comum, ou seja, mais de 1000 anos depois da existência do Reino de Israel. E vemos também pela história como o imperador romano Adriano decidiu expulsar os judeus da Judéia e renomear aquele território como Palestina, isso como uma afronta, porque Palestina em latim é Filícia. E por que Filícia, né? Porque com certeza o imperador Adriano queria desvincular por completo o povo de Israel de sua terra, e com isso nomeou a terra com o nome do seu pior inimigo. Então, tanto a história quanto as escrituras nos faz enxergar além de uma política. Sabemos também que, espiritualmente falando, o lugar ali, a localização exata de Israel, é um lugar de portal espiritual. É exatamente ali que o nosso pai Jacó deita sobre uma pedra. Como esse lugar é disputado, né? Vemos sim que tem força política nisso, tem força material nisso, mas sobretudo força espiritual. Precisamos orar, precisamos atentar para os tempos que nós estamos vivendo, precisamos atentar para a seriedade do cenário que está diante dos nossos olhos. Oremos, oremos. Ame Israel Rai. O povo de Israel vive e continuará vivendo, não porque eles são
melhores ou mais especiais, não. Como a própria Torá diz, eu não te escolhi, o Eterno falou para o seu povo, eu não te escolhi porque vocês eram, né, em números melhores, mas eu te escolhi porque eu te amei. Então é uma escolha e propósito de Hashem. Precisamos orar pelo nosso povo, pois o nosso povo não deixará de existir. Mas sabemos que, diante dessa afirmação que o nosso povo não deixará de existir, há também afirmações de que tantas coisas acontecerão. Estamos diante de um cenário de Gog e Magog? Será que se aproxima esse cenário descrito pela Torá e os profetas? Precisamos estar atentos à era que nós estamos vivendo. Precisamos nos preocupar, sim, pelos sangues que estão sendo derramados, os sangues inocentes que estão sendo derramados. Que breve venha o governo do nosso Mashiach. Apressadamente venha o governo do nosso Mashiach. Oremos, Shalom, Shalom, Israel, Shalom, Shalom, Jerusalém. Oremos por Israel, oremos por Jerusalém. Clamemos pelo retorno do nosso Mashiach. Clamemos para que o Senhor fortifique firme os números dos remanescentes que Ele tem determinado.